de audiência. Incêndio é um programa... sei lá... Incêndio é um programa... mas afinal... o que é incêndio mesmo? Ouve aí, vai. Incêndio no ar. É o Incêndio, esse é um programa Fujioka, entende de som, imagem, entende você e bioestratos proféticos naturais. A força da natureza. Temos patrocinador novo, a TIM está com a gente também, seu Getúlio. Bom dia! Graças a Deus, bom dia a toda a humanidade. Rapaz, esse programa cada dia se renova, né, Luiz? Renova. Bonito demais, hoje tá bonito aqui, né, rapaz? Tem visita ilustre. Eu nunca pensava que ia ter uma visita dessa. Ah, é? Eu pensei só quando ele voltava. É mesmo? Bom dia, prefeito. Bom dia a todos, governantes. Quero agradecer a presença de todos vocês e vocês que estão em casa podem assistir, podem mandar perguntas à Jesus Nossa Senhora. Bom, também esse programa é o patrocínio de MCS.Team. Bom, hoje no Incêndio temos um convidado especial, Henrique Cristo, conforme prometido aqui no Incêndio. Em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, Henrique Cristo vai dar suas primeiras palavras, depois a gente volta com ele. Bom dia, seja bem-vindo, Henrique, à Rádio Interativa. Depois de invocar meu Pai, Senhor e Deus, necessito falar algumas palavras, facultando-vos a compreensão da minha realidade. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou o emissário da paz. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu esses milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. Bom, e quando osai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele, meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou.
Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo o que escuto do meu Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Obrigado. Bom, daqui a pouquinho voltamos com perguntas pelo MSN online, @interativofm.net, nosso e-mail. Também incêndio, @interativofm.net. Bom dia, Juvenal. Um pouquinho atrasado hoje. Vamos lá, correr. Vamos lá, aí, Luiz. Não tente fazer isso em casa. Mesmo porque você não venha com a gente. Esse é o Incêndio, um programa Fujioka. Quem entende de som, imagem, entende você. Bioextratos cosméticos naturais da força da natureza. E MCS.Team, seu Getulino. Eu tô com uma dúvida aqui agora. Problemático. O que foi? É realmente filho de Maria? Você é filho de Maria? Minha mãe é a terra. Meu pai é Deus. Maria foi minha genitora na anterior encarnação. Sei. Minha genitora. Mas minha mãe sempre foi a terra, meu pai sempre Deus. Primeira vez que eu fiquei sabendo que nós conversando, Jesus nasceu lá em Santa Catarina. Eu reencarnei em eu Santa sei. Catarina. Reencarnei. Sei. Meu nome novo é Henry. Jesus é o nome que eu Antigo. dava antes de ser crucificado. Sei. Pergunta? Eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Eu notei quando o senhor estava falando aí no início do programa, o senhor ficava ofegante e coisa e tal, sentindo falta de ar. O senhor tem problema de saúde, tem problema de dente, consulta um médico, tem um médico que cuida do senhor? Não, graças a Deus tenho saúde. Só que quando fico num recinto muito tempo fechado, obviamente eu sinto, a princípio, a falta da renovação do ar. E o dente Mas do como senhor já... pode ver, não exauri, estou sentado aqui, O né? dente do senhor já cariou, o senhor já teve alguma vez no Lógico, dentista? doutor Vanderlei Pimentel, lá de Curitiba, cuida mais de 20 anos do meu dente, meus dentes. É bom tirar toda e qualquer fantasia que o filho do homem é de carne e osso. E só os que apostam em ludibriar os seres humanos, que dizem que Cristo não comia, eu comi sim, comia peixe, comia frutos do mar, tudo. Isso é só fantasia. A realidade é outra. Quando eu não estou aqui na Terra, daí eu não preciso comer, não preciso de dentista, daí eu estou no plano superior. Mas quando eu reencarno aqui, o meu corpo é carne e osso, então eu faço minhas refeições. Claro que eu como só para viver e não vivo para comer. Mas eu faço minhas refeições, gosto de comer um legume, uma fruta. E o senhor tem vida sexual? Bom, eu, desde que Deus me deu poder sobre a carne, desde que Deus me deu poder sobre a carne em Santiago do Chile, em 79, eu já não vivo mais como vós no mundo. Até então eu conheci todos os pecados do mundo, mas lá em Santiago do Chile, Deus me deu poder sobre a carne. Então daí já ele me disse, o Senhor me mostrou o corpo de uma mulher despido, do umbigo para baixo, e disse, nunca mais, disse o Senhor, vais ter com tuas filhas como os homens o fazem. Desde então ele me deu poder sobre a carne, o sexo subiu via coluna vertebral e veio estabelecer uma simbiose no meu cérebro com meu Pai, Senhor e Deus. Então já não, eu olho para todos vós, filhos e filhas, assim olho. Não olho com um olhar peculiar ao homem. Eu não olho, eu tenho a minha discípula mais antiga, tem 79 anos, está comigo há 25, e eu a olho como olho para adultos que estão comigo. Ela já nem pode mais viajar, ela fica cuidando da outra. Resumindo, Luiz, Henrique Cristo não tem tesão. Então tinha que fazer, isso. tinha que fazer essa coisa também com o doideira, porque o doideira só olha pra mulher pensando besteira. Pois é, aí tem que passar, ele tem que passar por um processo. Agora, queremos registrar também a presença do nosso convidado Zé Maria. Zé Maria, alguma pergunta, assim, entende? Em Cristo, alguma Uma curiosidade? curiosidade, na Bíblia, Jesus Cristo nasce através da fecundação do Espírito Santo. A Maria não tem fecundação humana. E no caso do senhor, como é que foi essa reencarnação? Em primeiro lugar, vamos esclarecer esse equívoco de interpretação da Bíblia. Levantou porque Na Bíblia, eu às vezes sinto necessidade, até por consideração a questão que me colocam, que na Bíblia, eu quero deixar bem claro, está explícito na Bíblia, na árvore genealógica de Jesus, que
José fecundou Maria. Tá lá, pode ler a árvore genealógica de Jesus. Está lá escrito que eu, quando me chamar Jesus, viria da linhagem de Davi. E lá está escrito que foi José que fecundou Maria, que veio da linhagem de Davi. Agora, inventaram essa história de espermatozoide vindo do céu para fecundar, só para enganar o povo. O povo está sendo enganado até hoje. Eu estou aqui para restabelecer a verdade. Inclusive, na internet, tem uma página, na minha página, henriquez.org.br, tem lá escrito Maria Mulher. Lá onde está explicado como ela foi fecundada. Todos os detalhes, para quem quiser ver, henriquez.org.br. Essa é uma polêmica que está sendo discutida no mundo inteiro. Onde quer que eu vou, as pessoas vêm me perguntar isso. Foi muito oportuno a tua pergunta, mas assim eu pude explicar. E nesta encarnação, de novo, uma mulher, obviamente, uniu-se a um homem. Desta união nasceu um corpo, e esse corpo é o que eu uso aqui para vos falar. Então, o restante é tudo fantasia. Contraria a lei da genética, contraria a lei natural de Deus. Então, a virgindade de Maria, é bom salientar que ela era virgem, sim, durante e depois do parto. Por que também depois do parto? Porque era a virgindade da pureza. Ela ficou grávida e inconscientemente ela estava em estado de sonambulismo, possuída por José, que também propiciado por o Senhor esse estado. E depois que ela se acordou, não sabia que havia estado com um homem. Qualquer mulher que me ouve nesse instante sabe que se ela fosse, por exemplo, anestesiada e estuprada, digamos, ela depois não sabia o que aconteceu com ela. Ela podia sentir alguma alteração física, mas não sabia o que foi. Então, a pureza da Virgem Maria continuou-se intacta, porque a pureza de não conhecer a malícia. Porque ocorre um fenômeno de malícia na hora do primeiro ato sexual. E a Maria não experimentou isso. Outra coisa que eu quero salientar, já que fizeram essa pergunta, que Maria teve vários filhos e filhas. Tá? Porque José não era... Aí você perdeu a virgindade nesse processo depois. Hein? Perdeu a virgindade nesse Sim. processo. Maria, antes Pois não é, era. justamente, Deus sabendo que José não era mutilado, não era eunuco, obviamente ele disse assim, não tomarás ela como mulher enquanto ela não der a luz, está lá na Bíblia escrito. Quer dizer, depois o óbvio, o ululante não carece de provas. Depois José teve com ela e tem vários filhos. E na Bíblia tem vários versículos bíblicos que mostra, inclusive uma passagem onde Maria veio com seus filhos. Está lá na Bíblia, que lamento que não vou ter tempo de mostrar o versículo. E pensando que estava louco, dizendo que ia me prender. Está lá na Bíblia escrito, quisera que visse no versículo bíblico, não disseram uma Bíblia aqui. Mas o senhor, quando se levanta, o senhor se transforma num alto-falante. Qual altura isso é? Não, meu filho, eu quando me levanto, eu, em consideração aos meus Altura ouvintes... que eu quero saber do senhor. 1,83. 1,83. Em consideração aos meus ouvintes, para dar ênfase às coisas de meu pai, eu me levanto às vezes para falar. Pode ficar à vontade. Bom, olha só, temos perguntas aqui chegando pelo MSN. Uma das perguntas é a seguinte. Pergunta ao Henry o seguinte. Em relação à grande polêmica, inclusive eu li no seu site, estava dando uma olhadinha, já tem essa resposta, eu sei, mas eu vou perguntar porque são os ouvintes que estão perguntando. Exatamente. Com relação ao filme Código da Vinci, que faz aquela colocação de ficção científica com relação ao tema todo englobando o filme com Maria Madalena, o que o senhor se refere? É que está correto, não está? Como é que funciona? O senhor assistiu o filme? Assisti, li o livro e tentei assistir o filme, mas o filme que me trouxeram não era original, então tinha uma precariedade na tradução, né? Certo. Então estou esperando ainda oportunamente assistirei ele no original. Certo. Me trouxeram um filme que foi feito, parece que é pirata, né? É, Aí é eu brasileiro. fui obrigado a recusar, né? Madalena. Então daí, mas quero dizer que eu li o livro integralmente e quero vos dizer que tem preciosas informações históricas e até científicas, só que a única coisa que eu posso provar de imediato, que para os que ouvem e têm cabeça para pensar, que não cabia uma relação física com a Madalena, porque a Madalena me encontrara quando eu já havia jejuado e já vencido o mundo, já não tinha inquietudes carnais. Então, minha relação que eu tinha com a Madalena... Não rolou nada, né? Nem o clima. Era só ela tomava bênção. Eu botava a mão na cabeça dela e dava bênção, como eu coloquei nas cabeças das mulheres que se aproximaram de mim quando cheguei aqui na rádio. Essa é a minha relação que eu tinha com ela, e porque ela tinha uma gratidão
porque usara como o poder da palavra para impedir o linchamento dela, como mandava a lei, né? Ela está à mercê de ser linchada quando diz assim, aquele de vós que tiver sem pecado que atire as primeiras pedras. Porque eu sabia que todos pecam, eu sabia que ninguém ia tirar. Então daí ela passou a ter uma afeição muito profunda, filial por mim. E por esse motivo me acompanhava e estava comigo até a hora da crucificação. Então as más línguas criaram uma história Madalena. Claro. Madalena, exato, uma história Madalena. Lena. Daqui a pouquinho mais perguntas pelo nosso MSN. Muito O pessoal pode fazer a sua pergunta aqui. Pois não, perfeito. Depois eu gostaria, porque vai entrar um peso para que o jovem possa dançar. Nós vamos tocar uma música, por Eu favor. quero só fazer uma pergunta depois e quero deixar no ar para que todos possam refletir. Será que eu vou dar conta de asfaltar a Goiânia toda? Depois você responde. Voltei hoje com a presença do convidado ilustríssimo especial, Henrique Cristo, aqui no programa. Perfeito. Por favor, Juvenal, por favor, fiquem à vontade. Tinha feito uma colocação antes de rolar um break comercial. O Henrique Cristo, que está aqui presente, quero agradecer a todos de Goiânia. E fazer uma pergunta. Fiz promessas na minha campanha a prefeito, há 2 anos mais ou menos atrás, de asfaltar a Goiânia toda. E gostaria, já que você vê todos, você está em todo lugar, você vê tudo, você sabe, se vou conseguir concluir a minha promessa de asfaltar toda Goiânia. Depende da pressão popular. Não, está Se o pressionando. povo pressionar, em verdade, eu vos digo, ouvintes, quando um candidato promete uma coisa, Sim. pressione ele até ele terminar o mandato, se preciso for, façam passeatas, cobrando com faixas o débito dele. O nome dele. Porque, afinal de contas, aí, de acordo com o tamanho da pressão, conseguireis que ele cumpra a promessa. Porque, em verdade, eu também reconheço que a maioria esmagadora das promessas feitas em palanque, no calor da vontade de assumir o poder, de deter não o poder. serão cumpridas. Por exemplo, houve um candidato lá no Rio de Janeiro que prometeu até fazer elevador nas favelas e não conseguiu fazer. Por causa dos malas que não deixam a gente fazer o buraco. Pois é, compreender, o Traficante não deixa povo nós fazer brasileiro buraco. que me ouve deve também levar em conta, quando ouve o candidato, se ele efetivamente vai conseguir cumprir o que ele promete. Ele tem meios para cumprir. Porque sem meios não é possível. E quero deixar claro que não sou candidato Isso é a nada. óbvio, né? Não Nunca vai serei fundar o candidato. partido, pique, partido Henrique Cristo, não vai ter isso. Nunca, nunca. Henrique, Isso que ele respondeu apenas vai é haver óbvio. um Eu queria uma pergunta, plebiscito uma resposta nacional para o povo decidir se quer ou não que Henrique Cristo fale nacionalmente em cadeia sem ser interrompido. Como é que Eu não quero que você fique em cadeia, eu quero Vai que fique haver com nós. um plebiscito nacional onde que o povo vai decidir soberanamente se quer ou não que Henrique Cristo fale sem ser interrompido. Como eu estou falando aqui agora, mas só que regional. Aqui vocês estão tendo a boa educação, que Deus vos conserve, de me questionar e já responder. Então meu pai disse que é mistério que seja feito um plebiscito para que o povo brasileiro decida em cadeia nacional se quer ou não que Henrique Cristo fale sem ser interrompido. Agora, se o povo decidir que quem tem que falar sempre é Barrabás, daí a minha missão está cumprida. Se o povo escolher Barrabás sempre de novo, então eu estou tranquilo, porque eu fiz a minha parte, me expus ao povo, né? Olha, inclusive é o seguinte, o senhor esteve falando aí que a gente está carregando o senhor de pergunta quando o senhor está fora do ar, né? Mas a razão é muito clara. É porque a última vez que o senhor esteve no ar, o senhor subiu aos céus, ninguém pode perguntar mais nada. Ele é muito criativo, muito Por imaginativo. exemplo, de quanto em quanto tempo você bate um papo com seu pai? Não é questão de bater um Bate um papo. fio com ele. Bate um fio. Não é questão de bater um papo com meu pai, e sim que ele me dá ordens. Ordens. Ele diz, fazes isto, fazes aquilo. Quando eu fundei minha igreja, ele mandou que colocasse no estatuto que depois a sede seria transferida para Brasília. Exemplo,
E daí agora, depois de 20, foi em 82. E só agora no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, quando a Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu minha identidade como Cristo, então ele disse, agora tu vais preparando a tua transferência para Brasília. E eu levei esses anos todos para cumprir essa ordem. Que só agora, esse ano, que eu pude transferir a sede para Brasília. Certo, e só... Eu acho, inclusive, Luiz, que ele fez bem em transferir para Brasília, porque lá em Brasília é só um milagre mesmo para resolver. Luiz, eu já pergunto, você tem coragem hoje, no dia de hoje, que o trem tá lereado, o trem tá fuleiragem, o negócio tá feio, e dar uma chegadinha no Oriente Médio, lá dos muçulmanos, dar uma visita pro povo lá? E não é questão de coragem, de novo, falando do Senhor, já que ele perguntou brincando, mas eu falo sério. Eu tô falando sério, e se meu pai der ordem, eu vou sempre aonde ele mandar. Por que eu não posso, por exemplo, ir a Jerusalém? Porque eu disse há 2000 anos, prestai muita atenção, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não vos tornarei a ver, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E eu só poderia ir para lá se por unanimidade o povo me convocasse através de plebiscito. Senão eu não posso contradizer o que eu disse quando me chamou Jesus, na véspera da crucificação. Olha, eu queria saber também... Zé Maria, quero fazer uma pergunta. Cristo usou a coroa de espinho quando foi morto. Os seus algozes colocaram essa coroa de espinho. Por que o senhor usa essa coroa? Porque fica parecendo um boné, uma coisa Agora pensar o que quiser. Agora a pergunta é muito oportuna, porque aí eu posso explicar, pelo menos para o povo de Goiás. Durante longos anos o povo brasileiro me viu com a coroa de espinhos, em estilo natural. Ainda tem na internet para quem quiser ver, em cristo.org.br. Depois, meu pai mandou, depois que autoridades reconheceram minha identidade, mandou que eu pintasse, que eu determinasse que pintasse minha coroa em branco. Aí no Rio de Janeiro, uma rede de televisão substituiu simbolicamente a cabeça daquela estátua que tem lá no Corcovado pela minha com coroa branca. Meu pai disse que mostrando que eu sou o emissário da paz. E agora, por último, ele mandou que removessem os espinhos, já que nós não estávamos na televisão, podem olhar de perto e ver que tem os espinhos foram removidos aqui, ó, podem ver, simbolizando que já está se exaurindo o tempo da minha reprovação. Meu pai disse que agora está na hora que os seres humanos, em consequência dos sinais que eles veem em todo o planeta Terra, comecem a raciocinar, a refletir, que se até o ano 2000, como prometeram os falsos profetas, não veio nenhum Cristo lá do céu de carne e osso, e só eu fui reconhecido pelas autoridades judiciárias, então agora está na hora, meu pai disse, de também o povo refletir que eu sou o emissário da paz, que não pode haver paz sem meu pai, e que eu sou o enviado dele para transmitir a paz. Isso simboliza minha coroa branca e sem espinhos, que já se exauriu, meu pai disse, está se exaurindo. Estou bebendo, diga-se assim de passagem, os últimos goles do cálice amargo da reprovação, meu pai disse, que a humanidade toda vai saber que eu estou na Terra. Eu sei. Olha, eu queria saber do senhor também o seguinte, o senhor está aqui com seus seguidores, né? Discípulos. Discípulos, e tem um discípulo homem e o resto é mulher aqui agora, né? Então, e esse que é o homem está segurando um bastão ali. Eu queria saber se esse bastão tem um significado ou se o senhor deixa ele segurando o bastão só para ficar com as mãos ocupadas e não beliscar as mãos. Mas esse é o cetro eclesiástico, que está escrito na Bíblia que o Filho do Homem, quando voltasse aqui, ia ter o cetro eclesiástico. Este é o cetro eclesiástico, como você pode ver, deixa eu mostrar aqui uma coisa, como aqui tem, ó, simbolizando que o leão e o cordeiro e o leão. Explico-vos, ainda mais esse aqui vem me dizer que eu deveria resumir minha pergunta. Uma pergunta, como é que não dá para resumir? Então, o leão simboliza a ira de meu pai quando alguém é irreverente, e o cordeiro é o mestre que ensina quando encontra ouvidos ávidos pelo saber. E a bola do mundo, podem ver aqui,
que é o que meu pai disse, que espiritualmente eu devo emitir paz para o mundo. E eu pensei que era o seguinte, ó, que o E leão a é o que estrela de cobra... Davi, a cruz, que simboliza a minha volta aqui na Terra. E eu achei que era o seguinte, que o leão é o que cobra imposto, o cordeiro é o que paga. Bom, o leão que cobra imposto é o leão terrenal. O leão de Judá não cobra. Eu sou o leão de Judá. Ah, E o tá cordeiro certo. de Ajudar, né? Judá, O leão de ajudar a e gente. cordeiro e ajudei. Agora, o leão que cobra imposto é o leão. É, Não sabe daquele um do Ministério da Fazenda. Eu estava aqui observando. Quantos discípulos mesmo, na verdade, quer que você responde em quantidade, que eu quero te falar um negócio. Quantos discípulos, na verdade, existiu? Isso tem que explicar também. Apóstolo, então daqui a desculpa, pouquinho. apóstolo. Não, daqui a pouquinho, porque eu tenho que tocar Mas um. só que tem que lembrar, então, Apóstolo. senão o povo vai pensar que Nós eu estou me lembramos. esquivando. Eu vou lembrar, quantos apóstolos quer saber? Porque tem um aqui Eu em tenho que Goiás que responder está a falando que pergunta eu para ele ainda devo que falou de apóstolo. Paulo César. Eu tenho que explicar por que tem só um homem que Apóstolo Deus César Augusto, falando que eu devo terceiro. Tá bom, então daqui a pouquinho. Aguarda aí. Cristo explicando. De volta com Incêndio na Interativa até às 11. Esse é um programa Fujioka, entende de som, imagem, entende você. E Vila Extratos Cosméticos Naturais da Força da Natureza. E MCS.Team. Ô, Juvenal. Sabe o que aconteceu, Luiz? Ah, Hoje eu ler um texto aqui, um pedaço do texto, para explicar o negócio. Aquilo que foi dito para o povo não ficar confundido, né? Só sobre aquele assunto que eu disse que eu tinha parentes como João Jesus e que Maria, por um momento de fraqueza, mandou junto aos meus parentes para me prender por Tá lepra. certo. Daqui foi para a casa de Pedro, onde concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podia tomar alimento. Quando seus parentes ouviram isso, foram para o prender, porque diziam, ele está very much crazy, muito doido, barrido. E daí quem eram os parentes? Chegaram sua mãe, seus irmãos, só isso? Não, Até o final? até Onde onde Cristo? Então mandaram-nos chamar. Estava assentada à roda dele muita gente. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora a procurante. Ele respondendo disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para o que estava sentado à roda de si, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque os que fizeram a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha Eu não permiti mãe. que entrassem porque eu sabia da E intenção. aprendeu você, né? Peraí, vê só o versículo agora é para eles poderem... Marcos 3. Marcos 3. vamos direcionar as perguntas aí. Marcos capítulo 3, versículo 20 e depois o 31. 31. Então quem quiser Quem saber... quiser conferir em casa e ver que o que estamos falando aqui está na Bíblia, nós ficamos uma coisa muito séria, que nunca falam nas igrejas, nunca disseram nas igrejas que Maria teve seu momento de fraqueza e tentou me prender, que está aí na Bíblia, pensando que eu estava louco. Ô, Ive, é o seguinte, e o que você me fala do evangelho apócritos, que foi encontrado no Apócrifos. deserto? Apócrifos. Apócrifos, que foram encontrados no deserto. Bom, como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, enquanto que Deus não quis, ninguém tomou conhecimento desses evangelhos. E agora que chegou a hora de tomar conhecimento, ainda vai ser feita a triagem. Eu não tive a oportunidade de ler esses evangelhos, até porque foram censurados em Roma. Agora, se um dia eles chegarem em minhas mãos, eu vou poder opinar sobre eles. Quero só fazer uma pergunta, senhor. Na verdade, eu não quero citar nome, não, porque dá um problema pra gente que citar nome. Mas eu queria saber quanto, na verdade, apóstolos existiam. Apóstolo. Eu tinha 12 apóstolos Então não existe mais. e 72 seguidores, fora as mulheres. Então, daí, esses 12 apóstolos, um deles, na véspera, Judas Iscariotes, me traiu, foi depois substituído quando me ausentei. Sim. E os outros, em resposta já à pergunta que ele lá fez também, que por que eu tenho só um discípulo aqui no estúdio e mais discípulos e também no contexto geral. Seguidores. Porque eu tenho mais discípulos do que discípulos por duas estatísticas. Uma, porque tem mais mulheres que homens na terra, isso é óbvio. E outra, porque na hora da crucificação, um discípulo só ficou comigo, e o restante, como se diria numa linguagem bem vulgar terrestre, com o rabito no meio das pernas, se
se fueram. Né? Então, por esse motivo, Deus fez justiça na terra e disse que eu devo honrar, prestigiar as mulheres, dando a elas o mesmo direito dos homens, pelo menos no reino dele. Eu quero perguntar mais uma coisa E para o tem senhor. sacerdotisas e sacerdotes no reino de Deus. Olha, quando eu perguntei sobre o Evangelho Apócrifos, o senhor falou que não sabe ainda porque não teve conhecimento disso, ainda não teve oportunidade de Eu ler. não pude ler. Eu não pude ler. Eu Ok. não posso autentificar eles. Ah, tá. Porque eu queria saber isso. Se o conhecimento que o senhor tem são de coisas que o senhor lê ou o conhecimento que vem de Deus? Não, o que acontece é que com o conhecimento de Deus, claro que muitas coisas que eu falo aqui, como vocês podem escutar, é coisa, a maioria, eu sei o que Gostaria de mandou fazer falar. uma pergunta Mas queria direcionada. deixar claro que eu não posso formar um juízo sobre uma escrita, até porque meu pai diz que a escrita é o espírito no papel. Não posso formar um juízo sobre uma escrita sem ver. Eu não posso proceder como Agora, certas Deus- pessoas que julgam a priori. Agora Mas, Deus sabe o que está escrito lá. sim, ele sabe o que está escrito lá. E não mas- passou pro senhor. Não, acontece se tu trouxer ele aqui, daí Deus vai me mostrar. Ó, isto aqui foi de ti. Isso lá é mentira. É assim como na Bíblia, por exemplo, meu pai mostrou para mim. Aproveito o ensejo para dizer que é mentira que ele se arrependera. Vai bater. Porque ele é o Senhor, o Supremo Criador do Universo, o único ser incriado, único eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele jamais se arrepende de seus atos. Então é mentira, no mínimo equívoco de escrita, tendencioso ou não, que ele se arrependera de criar Eu sei. o ser humano. Bom, É mentira. e sobre, vamos direto ao ponto, homossexualismo, qual é a sua ideia sobre isso? Gay. Gay. Bem, meus filhos, eu até já respondi na internet a resposta, já que eles aqui disseram para responder laconicamente, a resposta completa está na internet, irquis.org.br. Mas no momento presente só tenho a dizer o seguinte: prestai atenção, vós que me ouvis. O que é pecado? Atenção, risaiada. Tudo que fizerdes que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que fizerdes que não faz mal a ti. Porque tudo que fizeres que não faz mal a ti e nem aos outros não é pecado. Reitero. Você aceitaria como discípulo um homossexual? Não, porque não é questão de aceitar, é que nós não praticamos sexo. O reino de Deus. Ninguém aqui de O vocês reino participa. de Deus é um reino de luz. Para ser discípulo, o discípulo tem que querer e ter boa vontade para vencer essas fraquezas da carne. Sim, mas não pratica, mas não tem vontade. Vocês têm vontade Não, de Eu quero ajudar? saber. Nada. Por causa da conscientização. Conscientização, mas não tem um tesão de vez em quando descendo. Não tem nada. Tem a consciência através da oração. E se vamos fazer um striptease na frente, não fica, não? Através da oração, eles conseguem Jesus, caralho. a transmutação e abastecer o cérebro com energia e estabelecer a simbiose com o Senhor. E em verdade eu vos digo diante deles, dos que estão em casa, que todos são livres, como eu já falei anteriormente, nenhum deles está preso pela vestimenta eclesiástica, cada um deles tem liberdade, tá, de fazer o que quiser de sua vida. Inclusive, se um discípulo meu, ou uma discípula, quisesse abdicar e não tivesse competência para arranjar uma mulher, se era um homem, ou um homem ser mulher, eu providenciarei o marido para ela ou providenciarei a mulher para ele. Olha, o senhor pode até... Porque eu não quero ninguém descontente. Então o senhor está dizendo que, de repente, o senhor acabou de dizer que não fazendo mal a si próprio nem aos outros seria uma coisa Tudo que aceitável. tu fizer que não vai mal Tá, ninguém, tudo bem. Não é pecado. Agora, aí cada um deve, em cada cabeça, uma sentença. Certo. Você que tem que ver Mas lá não dentro da ficou- tua cabeça. Mas não ficou muito claro, ou seja, ser Então vamos ver se homossexual... vai ser melhor. Se tu Ser quiseres... Vamos direto agora. Ah, Vamos direto. vamos direto, Se vamos lá. tu quiseres ir pra cama com um homem, Ah. já que quer falar numa linguagem mais Desde que não seja comigo, quiser viu, ir lá pra cama com um homem, Comigo né? não. Preste bem atenção. Pelo amor de Deus. E não te sentires mal, se não tiver um remorso, um vaziozinho espiritual depois, Pode então liberar não é o... pecado. Porque depende de ti. Pode liberar o anel. Olha, o senhor pode até não pensar. O senhor pode até não pensar em sexo, mas quando o senhor levanta aí o teto encolhe lá em cima, viu? Desculpa, não tem Por nada que até hoje a Igreja Católica não aceitou a camisinha?
Porque ela aposta, porque ela aposta na arrecadação de fundos para os em nome dos miseráveis. É óbvio que quando não tiver mais nenhuma criança na rua pedindo esmola, é óbvio que não tiver mais nenhuma criança sem mãe, sem pai, sem teto, em nome de quem ela e o programa Criança Esperando vai pedir dinheiro? Em nome de quem? Eu lhes pergunto se as crianças continuam ou não na rua. Eu lhes pergunto eu quero saber em nome de quem eles vão pedir esmola se todo mundo usasse camisinha, usasse métodos contraceptivos e não tivesse nenhuma criança sem mãe, sem pai. Porque uma moça de poucos recursos, ela às vezes na inquietude da carne, ela cede o corpo para um aventureiro, um passageiro que nem está na cidade. Aí depois ela tem que criar o filho. Não pode. Teve uma que foi afogar o filho lá numa lagoa, em Belo Horizonte. E depois, daí, é terrível, isso é horrível de ver. E daí, a igreja e todas as outras instituições pseudo-caritativas chegam, não, aqui está a Santa Madre Igreja. E daí mostra na televisão uma meia dúzia de crianças bem vestidinhas, que bonitinhas, em nome dela, dinheiro. Olha, são milhões de reais arrecadados anualmente nessa campanha massacrante que a cadeia de televisão faz todo ano. Deixando bem claro que nós, a sua opinião, a gente respeita. Lógico, eu estou perguntando, já que me fizeram essa pergunta, a resposta é que eu interesse em lucrar a custa dos miseráveis. Porque se ninguém te prestar bem atenção, faça uma visita nas estatísticas e vejam quanta fortuna arrecadam em nome dos miseráveis. Bom, então a resposta é esta. Bom, vamos fazer o seguinte, tocar mais uma música, daqui a pouquinho voltamos com mais perguntas. Depois você faz. É um incêndio até às 11 hoje com a presença especial de Henrique Cristo aqui na Interativa, falando, conversando com a gente. Lembrando sempre aí que hoje, às 3 da tarde, lá na Trupe do Açaí, Henrique Cristo vai estar por lá, grava a partir das 3, é isso? Vai estar por lá gravando aí uma entrevista muito bacana. Você quiser conhecer isso, você quiser conhecer ele, quiser bater um papo, quiser, enfim, levar uma bênção, podemos falar assim, Henrique, por favor? Podemos falar assim, para quem quiser receber a sua bênção, você também dá, no caso, né? É lógico, eu estou aqui. Aqueles que precisam uma bênção, é claro. O açaí já vai descer na garganta. Queria falar uma coisa, que ainda há pouco nós estávamos falando sobre discípulos, porque tenho mais discípulos que discípulos. Vou citar um exemplo de um amigo do meu coração, que mora aqui em Goiânia, que é daqui. Que ele é um escritor, o nome dele é Pedro Luz, que ele veio lá em Curitiba comigo e que ele não pode ser meu discípulo, porque não era a missão dele. Não era a missão. Ele viveu 2 anos comigo. Pois é meu amigo até hoje, ele está aí no Brasil esses dias, ele é meu amigo. Eu o amo como filho, oro meu pai por ele, mas só que ele nasceu com uma outra missão que não é ser meu discípulo, entendeu? Casar, agora eu queria que vocês compreendessem isso, para dar você compreensão. Cito o exemplo desse amigo, o Pedro Luz. Eu quero dizer uma coisa, se eu resolver agora alargar aqui a rádio, falar assim, eu quero ser discípulo, do Henrique Cristo. Quer pagar quanto nele? Não, para. Vai ter que ver salário tudo. Não. Vai trabalhar de graça? Deixa eu falar. Discípulo, eu posso? Ou não? É aquilo que eu acabei de falar sobre o Pedro Luz, esse meu amigo. Não. Ele não nasceu para isso assim. Ele nasceu Como você vai estabelecer? Eu sei que não. Quer ver um exemplo? Tu já estás aí com toda a tua programação de vida. Inclusive, até aproveito em ser para explicar para as pessoas não ficarem pensando, poxa, Miri, chega, de repente, meu filho ou minha filha ou meu amigo vai abandonar a família, parente. Não. Eu, inclusive, tenho uma fila enorme de candidatos a discípulo e discípulas, mas que eu disse que não pode ser. Tem, por Mas exemplo, quem julga? Você julga? Luiz, pai você que está mostra. confundindo. Meu pai, meu Senhor e meu Deus, é que me mostra que tem pessoas que ficaram 3, 4 anos até conseguir ser discípulo. Você está confundindo as coisas, Luiz. Você não pode ser discípulo, você nasceu para ser de circo. Tá, que discípulo. Não, tu és sou forçado a dizer-te que tu és uma pessoa competente. Eu gostaria de ter uma pessoa como ele. Com você. Só que não é tua missão. Tu tens vergonha plano de constituir família, se ainda não tem. Deixa eu só fazer um comentário.
Cada um na sua. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele desencarna todo dia. Mas como? Ele é açougueiro. Olha, o negócio é o seguinte, por exemplo, deixa eu tentar entender aqui. Você, pra quem não sabe, os ouvintes não sabem, depois esclarece, teve aí já antes, né, de ter esse chamado, nessa encarnação, para ser Henri Cristo, era uma pessoa normal, como eu, como qualquer pessoa aqui no programa. Como? Yuri. Não, mas não era normal, sou. Não, mas eu digo como os Digamos que prefeitos vivia o prefeito. como a maioria dos habitantes da Terra. Que era mais ou Yuri. menos como a maioria. Exatamente. Agora, a questão é a seguinte. Nesta época, pela qual você não ainda tinha esse chamado, reconhecendo Eu não tinha tido a revelação. que Verdade. esse é o diálogo do Estado. Você, por exemplo, Falar em revelação. tomou a cachaçinha, por exemplo, chegou a tomar na época de Yuri. Que absurdo. Não, de Yuri, na época de Yuri. Mas é óbvio, meu pai disse que eu tinha que conhecer todas as coisas. O mundo, caipirinha, vodka, tudo. E idiota Cerveja. é aquele estúpido imbecil que pensa, Jesus não bebe uma cachaça. que diz que, mas Jesus não tomava cerveja, não tinha cerveja, não tinha cachaça, tomava o que tinha lá, 2000 anos. E sabe Era o por quê? vinho. Luiz, Era o vinho. Jesus não andava de avião? Não tinha avião? De avião. Jesus não andava de motorhome? Não Cabulando tinha. da montanha. Jesus não falava na Tempo televisão? Deus. Não tinha televisão? Aliás, a televisão foi feita por que eu mesmo disse há 2 anos que quando eu voltasse, todo olho me verá. E quando chegar a minha hora, todo olho me verá. Foi E você é que fez. óbvio pela televisão, é óbvio. Eu E gostaria. verei sobre as nuvens, sim, óbvio, de Da avião. palavra. Deixa ele falar, vamos lá, fala Eu aí. gostaria de cumprimentar ao Davi, a Marcela, ao Rogério, ao Bambino, ao meu amigo Batista Pereira, que está ouvindo esta rádio, uma rádio que tem audiência, que todos os nossos, até concorrentes, ouvem essa emissora. Quero fazer uma pergunta, falar em revelação, direcionar o poder da palavra, Vossa Excelência, com muita responsabilidade, com muito respeito, Vai Vossa logo, mala, vai logo, tá demorando o tempo. Vossa Excelência não direciona a palavra desrespeitando o ar na frente de Jesus. Desculpa. Respeita Cristo. Me desculpa. Olha, Ele é um executivo. respeita. Então eu gostaria, já falando em revelação, tem como você me dar o número da Mega Sena, pastor? Dá o número da Mega Sena pra quarta. Interessante. Quer dizer que todo esse blá 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 aí, só para me passar Mais de 15 milhões Ora, acumulados. meu filho, inclusive todo aquele que diz, prestar atenção, que eu faria esta mesma pergunta. Todos aqueles que dizem que venham, todavia, o Senhor, meu Pai, prestai bem atenção, ele faz justiça na terra. Eu sei. Então, se ele me revelasse o número, eu para mim não quero porque eu não possuo pensar. Mas quiser, pode passar para mim. Mas se ele me revelasse, ele não seria um Deus justo, estaria cometendo uma injustiça com os outros que apostam. Entendeste? Aí ele me revelaria, porque está aqui perto de mim. Mas ele ia E ver daí que eu tô os outros pensando. que vão apostar estariam sendo injustiçados. com o mas ato ele de meu sabe pai. o que eu ia E fazer meu com o pai dinheiro. jamais Ele comete injustiça. Tem que trocar o Então, ele- helicóptero, tem que fazer minha fazenda cheia de E gado. sabe por que ele não revela, Luiz? Por quê? É porque quem revela é Fujioka. É verdade. É verdade. Que entende som e imagem. Inclusive, mandar um alô. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte muito interessante, aliás, que se diz da seguinte forma. Henry, gostaria de saber o seguinte. Você tem condições de dizer pra gente, por exemplo, que data seria o fim do mundo? Pergunta da Assim, mais ou menos a data que eu tô a fim de quase antes de chegar. Sim, mas acontece o seguinte, essa pergunta, quem me faz essa pergunta sabe qual resposta darei. Porque, ou melhor, pense bom, se ele é Cristo, ele vai falar sem contradição o que já falou há 2000 anos. E como eu sou, eu respondo o que disse há 2000 anos. Sem fazer E o dívida. dia e a hora, nem os anjos do céu não sabem. Nem o Filho do Homem, só o Pai sabe. Eu nem quero saber o dia e a hora, porque as coisas que ele me mostrou, que ele me revelou, são tão horrorosas que eu prefiro não saber quando elas acontecerão. Mas eu sei quando o mundo vai acabar. No último dia. Agora tem aqui também o seguinte. O senhor consegue... Como é que é Deus? Como é que ele A é? cara dele, que eu queria saber. Deus é inefável. O que é isso? Inefável quer dizer indescritível. Eu posso tentar explicar de uma Ele forma... não tem o rosto. Deus é onipresente. Ele tem um boi grande lá pra ver Tem se o tá direito. rosto do universo.
Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, como ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas, às vezes, acontece um fenômeno. Ele promove um fenômeno de se manifestar veementemente em outro lugar e, às vezes, usa meu corpo para falar à humanidade. Então, Deus, repito mais uma vez, ele é inefável. Se alguém desenhar Deus, dizer aquilo ali é Deus, estará mentindo. Porque Deus é onipresente. Ele não pode ser desenhado, não pode ser... Ele se manifesta... Não tem como descrevê-lo. Quando tu vês uma tempestade, tu vês uma partícula de Deus. Quando tu vês uma paisagem bonita ou uma planta nascendo, tu vês de novo Deus. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre o 11 de setembro, teve aquele atentado. Queria saber que o senhor explica aquele atentado lá que matou tanta gente, rapaz. Mas, Como é que o senhor deixou acontecer aquilo? Não é... Repito de novo. desviou o avião. Deus é o Criador Supremo, Ele viu tudo, Ele sabe de tudo. E nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Agora, os homens pecam a lei da ação e reação. Alguma coisa aconteceu lá, alguma violação da lei divina, que eles ficaram, então, vulneráveis. Entende? Aqueles que pereceram naquela tragédia. E nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Não, Deus só consente que alguém seja, digamos assim, vulnerável, que alguém seja atropelado por um trem, por exemplo, se este alguém está sem a proteção de Deus, se este alguém violou a lei de Deus. Você acha então que os americanos violaram a lei de Deus? Daqui a pouco... Isso aí não preciso achar, né? Você tem certeza? Tá certo. Daqui a pouco mais perguntas, mais revelações. Henrique Cristo aqui no Incêndio até às 11 da manhã. Agora não vai ser bom, não. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu não converso nesse programa, que é ódio. De volta no programa Incêndio até às 11 da manhã. Esse é o programa Fujioka. Entende de som e imagem. Entende você, bioextratos cosméticos naturais, a força da natureza e MCS.Team. Convidados aqui no programa de hoje, muitos ouvintes, Henrique Cristo aqui, muitas participações do nosso MSN. Vamos dar uma atenção maior aqui no nosso MSN no momento. São muitas perguntas. Bom, pergunta pra ele, como é que é? O pessoal tá querendo colocar uma cola no assento de Henrique Cristo pra ele sentar e ficar quieto. Se assim que ele levanta, o pessoal da web tá doido. Toda hora vê o Henrique Cristo, acha que ele tá bravo. Não, gente, ele tá levantando pra falar com o Mel, pai. O senhor já fez milagre e caminhou sobre as águas? Há 2 milagres. Acontece o seguinte, que eu tenho, meu pai diz que sempre quando uma pergunta que requer uma resposta clara, melhor que você vem. Então daí, sobre as águas caminhei em espírito, mas não de carne e osso. Entendeu? Certo. Tem muitas coisas que foram escritas de uma forma e interpretadas de outras. Deixa ele falar aqui. Eu não vou responder. Não, por favor. Então daí quando todas coisas que estão escritas na Bíblia, é que para os ouvintes de casa eu quero explicar que aqui nós estamos num ambiente descontraído. Então humoristas às vezes fazem Umas graças movimentações aí, né? Que Mas você também, você faz graça também. Mas Você conta a piada mas pra eu não nós. invado o espaço dos outros, mas eu não invado o espaço dos outros. Acho que é muito sério Mas esse trem. respondendo, Vamos lá. ainda concluindo esta pergunta, quero deixar claro que não tem nenhum sentido alguém acreditar Certo. que eu caminhei fisicamente sobre as águas. Então você não caminhou. Caminhei em espírito, Em não espírito. só sobre as águas, como apareci, Espírito. apareci muitas vezes em espírito. E quando eu fui crucificado, meu corpo foi para a mãe terra. Enquanto os soldados buscaram refúgio pela tempestade que ocorrera, meu pai inspirou que o servo dele recolhesse meu corpo e desse-me uma sepultura anônima para que cessasse esse som de ultraje que perdurava mesmo depois da crucificação. De onde, olha só, salvou todo mundo, não se salvou, se as Cristo sai daí da cruz. Então meu pai mandou que recolhesse meu corpo e me concedessem uma sepultura anônima. E meu espírito sim que foi para o Pai, mas não fui de carne e osso para o Pai, como mentem os embustólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos,
eu fui em espírito e em verdade, em espírito voltei. Quem quiser compreender melhor tudo isto, eu tenho intitulado Ressurreição na minha página henricristo.org.br, que está explicando detalhadamente onde foi para meu corpo, quem recolheu meu corpo, tudo. Então, isso pode entender lá, porque aqui no programa de rádio não vai dar tempo para explicar tudo, mas só quero deixar bem claro que tem muitas interpretações equivocadas, pessoas interpretando equivocadamente os textos bíblicos. Eu gostaria de direcionar uma pergunta a você, Henry. Alô, realiza? Henry, tá ok. Inclusive, muitas meninas ouvindo a gente também, mulheres. Oi, gente, tá joia? Em relação ao filme onde o Antônio Fagundes se fazia como Deus, chamava-se... Jesus Cristo é brasileiro. Deus é brasileiro. Qual que é a sua opinião em relação àquele filme que faz uma sátira sobre Deus, né? O que você acha? Você assistiu o filme? Infelizmente, não assisti. Infelizmente, eu vou assistir, como falaste. Mas quando o fato de dizer que Deus é brasileiro, eu posso explicar antecipadamente que meu Pai, meu Senhor e Deus, o Supremo Criador, o ser incriado, único eterno, um ser digno de adoração e veneração, é onipresente, ele é universal. Ele fez com que o filho dele reencarnasse no Brasil, mas ele é universal. Ele não tem limite de nacionalidade, não tem limite de pátria. Ele é o Senhor. Eu queria fazer uma pergunta também, posso? É o seguinte, o senhor estava falando sobre a lei do karma. Lá em casa eu estou tentando implantar essa lei lá, não está funcionando, que a minha mulher não fica karma hora nenhuma. Então eu queria saber do senhor se o Henry Cristo fica irritado de vez em quando. Não, a lei do karma não dá para ser implantada em lugar nenhum, porque é uma lei eterna que só aqueles que buscam conhecer a lei de Deus podem aderir, assimilar e se adequar à lei do karma. Eu respondo a tua pergunta brincalhona com a maneira que meu pai mandou dizer. Mas o Henry fica irritado de vez em quando? Nunca, jamais fico irritado. Em mim pode se aflorar a santa cólera do meu pai, como há 2000 anos eu chicotei os vendilhões do templo em Jerusalém. Quantos idiomas você fala? Eu falo o idioma dos países que me permitiram falar. Falo o português, que para mim é o neo-aramaico. Você gosta de falar português? Você gosta de ir? É a minha língua pátria. Falo em espanhol, porque falei em todos os países da habla espanhola. Certo. E falo em francês, que é a minha segunda pátria. Então vou falar um negócio aqui. Eu fui assumir quando fui expulso da Inglaterra, me receberam como se fosse, sei lá. Com toda convicção Então, do quanto mundo. ao inglês, eu posso pedir ao meu pai uma bênção em inglês. Nada mais God que isso. bless me. Deixa eu te falar um negócio. Então eu vou falar com toda a minha convicção, já que o filme ele não assistiu. Jesus Cristo é brasileiro. Realmente. Não é? O homem nasceu em Santa Catarina é brasileiro. Ele é brasileiro. Verdade. Bom, agora é o seguinte, tem perguntas aqui no nosso MSN, nós vamos pegar aqui as mais interessantes, aqui as mais curiosas, que é a seguinte, por exemplo, tem uma pessoa que pergunta assim, Deus tem nome ou é só Deus? Isso é uma pergunta inteligente. Esta muito oportuna. Ele mesmo Ele falou assim na mesa, vai ficar... Ele mesmo diz o nome dele. Ele diz assim: eu sou o Senhor, não darei a outro a minha glória, e nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Então o nome do Senhor é Senhor. Ele não pode ter nome por quê? Agora eu explico pela primeira vez no meio de comunicação por que meu Pai, meu Senhor e meu Deus não pode ter nome. Tem esse título de Senhor. Certo. Inclusive na França não se chama um homem de Senhor, só chamam de Messias. Senhor é só para Deus. Né? Então por que ele não pode ter nome? Porque o nome é sempre dado por alguém superior. Prestai muita atenção. E como ele é o supremo criador, o único ser incriado, se alguém ousasse dar um nome para ele, seria amaldiçoado, porque queria ser maior que ele. Porque quem deu o teu nome? Luiz, teu nome. Luiz Augusto. Tá. Quem deu o teu nome? Foi teu genitor ou tua genitora? Sim. Pronto. Então sempre alguém que tem uma hierarquia, no mínimo, no calendário terrestre superior. E não se Deus tivesse um nome, por isso que os judeus sabiamente dizem aquele que não tem nome. Entende? Tá. Ou então Senhor, porque Senhor é o título dele. O nome, ele nunca poderá ter nome, porque se Deus é o título dele. Você
você sabe que tem gente que me chama de Jesus, não é? É quando eu chego no boteco, o pessoal fala, ah, Jesus, você aqui de novo. Olha aqui, Henry, mais uma pergunta. Você conhece o diabo? De amizade com Você ele. já viu ele? Já Em bateu papo com ele? verdade, eu te digo, respondendo a sua pergunta, o diabo, o demônio, o cachorro, o Satanás, O caveira. o Belzebu, todos esses nomes que você pode dar, é um corpo sutil, ele não tem corpo físico. A maior artimanha que ele teve em toda a sua existência foi inventar, inculcar na cabeça dos seres humanos que ele tem rabo e chifre. Daí todo mundo espera um demônio com rabo e chifre e não vê ele incorporado, às vezes, num falso profeta, num pastor, num demônio. Em uma mulher. Em uma mulher, em qualquer lugar. Então, ele é um corpo sutil. Né? Um vendedor de falsos sacramentos. Ele é porque eu disse há 2000 anos, pastor, dai de graça o que de graça recebestes. Logo, Mateus 10, versículo 8. Portanto, qualquer sacramento com preço é falso. Então, a pessoa não vê que ele às vezes está incorporado ali, porque ele não tem corpo físico, ele usa o corpo daqueles que prevaricam. Eu posso se manifestar dizendo que é Jesus. Por supuesto, é claro que pode. E como se manifesta? E como se manifesta? Eu escutei um dia, eu vi um dia, lá em Brasília, numa rádio, um indivíduo dizendo, primeiro ele deu o sermão inteiro que eu dei numa Montanha dos Minanos, depois assim, obrigado Jesus pela tua presença. Você já voou? Quer saber o nome Você dele? já voou, Cristo, perguntando, já voou. Você já voou? Fly. De avião? Não, sozinho voar. Nossa, isso é um absurdo. Mas se você quiser, você Você daria. ouvinte que eu tô passando. É porque eles assistiram aquele Superman lá. Inclusive, por conta desta sandice, é que o Superman teve que terminar os dias dele naquelas condições, porque ele, por causa dele, do trabalho artístico dele, ele levou muita gente a querer Jesus Christ. que eu fizesse igual a ele. Mas eu já voei, entendeu? De vez em quando o dono do boteco me dá um chute no traseiro. Mas uma pergunta, se eu precisasse, tivesse que agora, quisesse resolver um problema lá em Brasília, agora, se seu pai mandasse, você ia voando? Se meu pai mandasse, ele me daria os meios de ir. Passado, ué. Não, ele me daria os meios naturais. Meios normais. Mas ele não pode dar supernatural, já que ele é o ser supremo, Deus. Não, mas meu pai jamais promove qualquer coisa Se eu fosse, fantasiosa. se eu fosse Meu você, pai é realista. eu ia aproveitar, Ele você tem um pai desse também. Deve ser realista, procede sempre da maneira mais real possível. Ô, Getúlio, Coisas aí em que Brasília são eu faço reais. mais, Getúlio. Ah, Aí em Brasília é só você pular dentro do vaso da descarga e você sai em Brasília. Olha só, se Jesus nasceu em Nazaré, aonde nasceu o diabo? tá lá abaixo, dá muito O capeta de diabo Nazaré. não tem corpo físico, logo nunca nasce. Ele faz parte da criação divina no plano espiritual. E não era o Lúcifer? Porque como ele não tem corpo físico, não está bem. Eu reencarnei uma das vezes em Nazaré, ou melhor, em Belém, outra vez em Dayal. E agora o diabo não tem corpo Você físico. sempre já nasceu lá em Tocantins. O diabo não existe. Está chegando a hora. Vou pedir o bem, me disseram que está chegando a hora. Vamos. Última pergunta, para finalizar Não, me aqui. dá... Padre Quevedo, o senhor não gosta dele? E Toninho do Diabo, o senhor odeia ele? Não, nenhuma coisa nem outra. O Oscar González Quevedo, que se apresenta como padre. Padre, o título é falso porque eu disse há 2000 anos, quando me chamou Jesus, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um seu é o vosso pai que está nos céus. Mateus 23, versículo 9. Logo, esse título dele é falso. E na televisão mesmo, eu desmascarei ele em São Paulo, numa rede de televisão, onde eu fiz ele confessar publicamente que além desse título ser falso, que ele não é filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, logo ele não é parapsicólogo, ele é apenas e tão somente um ilusionista competente. E aí ele é um Como cara, ilusionista ele é competente. E ele é um cara que a gente não sabe o que ele quer. E eu já tive várias vezes com ele, não foi uma vez, foi a primeira vez na Faculdade de Filosofia de La Paz em 78, depois em Curitiba 2 dias seguidos na TV Iguaçu do SBT, e depois em São Paulo 2 vezes também. E hoje em dia ele já não tem nem porquê me encontrar, porque não tem moral para isso, porque eu já botei ele no seu devido lugar. O caçador de enigma foi caçado. Mas aí a gente nem sabe o que ele quer, porque você sabe o que é Quevedo? Ele quer Vedo, você sabe o que é Vedo? Bom, vamos finalizar então o programa com o Henrique Cristo. Henrique Cristo, por favor, conforme a gente combinou, você pode dar a sua bênção. Senhora, bênção, Mas a música mas faz mais certo. uma vez digo a todos os que me ouvem, Faz mais certo. primeiro que me sinto muito bem em voltar a Goiânia,
depois de 25 anos. A última vez que eu estive em Goiânia foi em 81, quando eu estava peregrinando pelo Brasil todo. E segundo, quero lembrar que, como no meio de comunicação, o tempo é exíguo, não importa, sempre não dá para responder todas as perguntas. Eu tenho mais de 200 perguntas respondidas conclusivamente na internet. Mas Cristo.org.br, não faço negócio, não é negócio. Se for arrumar tempo pra você falar tudo sem não, mas não é o que eu quero. E sim, esperam 2 milhões, né? Agora volta aqui na Terra, querem que eu... Por isso que vai ser feito um plebiscito, onde eu vou poder falar 3 horas no mínimo sem interrupção. Agora o funciona bem. Seu Campalano. A Riviera aí. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até breve, até sempre. Lembro mais uma vez que eu respondo pessoalmente todas as perguntas que me fazem na internet. Cristo.org.br. Muito obrigado, Henrique Cristo. Obrigado aos discípulos que estiveram aqui hoje. Agradecemos. E queremos dizer que nada nesse programa foi combinado. Aliás, não tem nem necessidade. Agradecemos. É verdade, perfeito. É verdade, não temos o objetivo de destruir. Mande um abraço a todos de Brasília. Mande um abraço a todos que estejam por lá. Um abraço a todos que são seus discípulos. E a Rádio Interativo sempre vai estar aberta. O que você precisar, sempre estaremos aqui. Que todos que me ouvem aqui ou em Brasília tenham a minha paz. Lembrai-vos que na luz do meu Pai que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Amém. Com todo o meu coração. Até sempre.